Ideias são embriões, né? Embriões de comunidades, embriões de movimentos, embriões de produtos, embriões de negócios. Ideias têm muito potencial, principalmente quando transformadas, quando colocadas dentro de um formato que outras pessoas ficariam felizes em consumi-las. E fiquem tranquilos, eu não estou aqui para convencer vocês a lançarem um curso online, nem nada do tipo. Apesar de, sim, vocês poderiam fazer isso. A mídia simplesmente mudou. Da mesma forma que talvez vocês tinham a pretensão de, em algum momento, escrever um livro e transformar a sua ideia, o seu conteúdo, aquilo que você tem de melhor, e utilizar o meio livro para levar essa mensagem do que você tem de melhor para as pessoas, hoje você pode fazer isso em outros formatos. Você pode empacotar as suas ideias, o seu conhecimento, as suas inteligências em outros formatos, dependendo da comunidade que você quer formar em torno de você. A ideia de responder a pergunta de por que as ideias morrem é tentar ajudar vocês a não cometerem alguns erros. O que eu faço basicamente desde 2009, já fiz isso algumas centenas de vezes, é ajudar as pessoas que têm uma faísca, que têm uma habilidade, que têm um conhecimento especial em transformar isso em algo que tenha impacto na sociedade. Que não necessariamente precisa ser um curso, que não necessariamente precisa ser um livro, que não necessariamente precisa ser uma comunidade, mas pode ser todas essas coisas. Então, quando a gente tenta responder a pergunta de por que as ideias morrem, a gente precisa entender que as ideias não morrem por um único motivo. E eu espero muito que vocês, nesse bate-papo aqui, nessa conversa rapidinha de 15 minutos, vocês consigam identificar alguns pontos cegos, alguns pontos de melhoria que podem ajudar vocês a fazer com que as suas ideias impactem mais pessoas, tenham maior alcance e, quem sabe, transforme a vida de alguém. Porque você, dono da ideia, você tem um apreço muito grande por ela. A sua ideia, aquilo que você está transformando em um produto, em um livro, em um curso, em um conteúdo qualquer, em um post no Instagram, é aquilo que você tem de melhor. E aprender algumas técnicas para fazer com que essas ideias não morram, eu considero algo muito importante. Algo que talvez devia ser ensinado na escola. De novo, não sobre como lançar um curso online ou algo do tipo, mas como você aprende a comunicar de forma mais eficiente a sua ideia para alguém. Como que você consegue prender a atenção das pessoas em qualquer meio? Porque você pode usar isso no digital, você pode usar isso no Instagram, você pode usar isso no TikTok, mas você também pode usar isso na sua empresa, na sua casa, na sua sala de aula. E tudo passa pela comunicação da ideia. Se as ideias morrem, elas morrem por alguns motivos. O primeiro motivo que faz as ideias morrerem é a falta de uma mensagem clara. Clareza na mensagem, a clareza de uma mensagem simples o suficiente para as pessoas entenderem isso rápido, para as pessoas entenderem não só a mensagem principal do que você está querendo dizer, mas todos aqueles subtextos que ficam subentendidos quando você tenta explicar alguma coisa para alguém em um título, em uma headline. Clareza de mensagem é o primeiro ponto. Tente simplificar a sua ideia o máximo possível a ponto de você conseguir explicar ela para alguém em uma frase simples. Exemplo, 1920, final de 1920. Uma empresa de cigarros olhou para o mercado e entendeu que ela estava perdendo metade do seu mercado potencial. Metade das pessoas que poderiam fumar não fumavam. E como você faz, de repente, metade de um mercado extremamente amplo resolver virar uma chavinha na sua cabeça e tomar a iniciativa de que, a partir daquele determinado momento, sim, fumar é uma boa ideia? Como você faz isso? Primeiro, você precisa relacionar essa ação que você quer que a sua audiência faça com um desejo muito forte, ou com um medo muito forte, ou com um sentimento muito forte que essa audiência já tenha dentro dela.
Por que essa empresa de cigarros, em 1920, estava perdendo metade do seu público potencial? Porque as mulheres não fumavam. Se as mulheres não fumavam, agora é simples, basta eu entender quais são os desejos valorizados pelas mulheres em 1920, relacionar esse desejo ao produto e, bum, tudo vai acontecer. E aí entra o momento de você envelopar essa sua ideia, de você dar uma roupagem para essa sua ideia e simplificar isso num texto, numa headline, num título, numa capa que faça sentido para as pessoas em 3 segundos de contato. Nessa época, essa empresa contratou uma consultoria, agências de publicidade, etc. E depois de muita pesquisa, eles planejaram uma ação com o objetivo de fazer as mulheres fumarem. Se a ação era boa ou não, ética ou não, não é esse o objetivo aqui. O objetivo aqui é entender o quanto foi eficiente. Essa empresa combinou com várias atrizes mais famosas da época, influencers, se fossem hoje, para na saída de um show, de um teatro, elas tirarem o cigarro da saia, da roupa onde estava escondido e acender, todas ao mesmo tempo, da forma mais teatral possível. Também foi combinado com os fotógrafos da época para tirar fotos desse acontecimento. Porque, óbvio, isso ia para o jornal, para a mídia de maior circulação na época. Acabou o filme, as mulheres saíram, acenderam seus cigarros, foram fotografadas, e a manchete dos jornais no dia seguinte era: as mulheres acendem a chama da liberdade. Pronto. Você conectou desejo a produto de uma forma simples. Você passou a mensagem de forma muito clara, muito eficiente, com a atenção da sua audiência concentrada naqueles primeiros segundos que são os mais importantes. Se você tem uma mensagem clara, as chances são que a sua ideia não vai morrer. O próximo fator é a ideia em si. E aqui vale a gente fazer um raciocínio com a fantástica, a genial ideia do iniciante. Todo iniciante é muito apegado à sua ideia. Todo novato em qualquer área é muito apegado à sua ideia. E todo novato em qualquer área acha que a sua ideia é a melhor do mundo, e talvez não seja. Na verdade, na maior parte dos casos, não é. Então, coloque a sua ideia à prova. Existe um nome para isso, existe uma síndrome que já foi diagnosticada. Efeito Dunning-Kruger. O que é isso? É aquele efeito de alguém, quando começa a aprender alguma coisa, ele tem uma sensação de que ele já sabe muito sobre aquela coisa, mas simplesmente não porque ele sabe de fato, mas porque ele está numa curva de aprendizado que deixa ele num estado tão pilhado que ele pensa: eu sei muito. Esse momento é justamente um pouquinho antes daquele vácuo que vem logo em seguida, daquele abismo que acontece quando você percebe que tem um monte de gente melhor que você por aí. Então, segundo ponto, tenha certeza da ideia que você quer colocar no mercado. Estresse a sua ideia o máximo possível. Coloque a sua ideia à prova. Não guarde a sua ideia para você, não guarde o seu produto para você, não guarde o que você quer ensinar apenas para você. Coloque isso à prova o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido você cometer os erros de um iniciante que quer colocar uma ideia no mercado, um produto no mercado, um curso no mercado, um livro no mercado, mais rápido você garante que essa sua ideia não vai morrer, ou você descobre que é suficiente você não mudar a ideia, mas simplesmente mudar o ângulo de apresentação da sua ideia para um determinado público. E essa é a explicação de toda a estrutura de narrativa que vocês veem por aí. No marketing, na propaganda, na política, etc. Estrutura de narrativa, na verdade, não trabalha com o ajuste dos fatos. A estrutura de narrativa trabalha com o ajuste do ângulo de visão da audiência pelos fatos. E a publicidade faz isso muito bem. E o marketing faz isso muito bem. E você precisa aprender um pouquinho que seja para conseguir convencer as pessoas no ambiente que você escolheu para você. Não precisa ser na internet, pode ser na sua sala de aula, pode ser na próxima entrevista de emprego.
Se você colocar a sua ideia à prova rápido, a chance é que ela não vai morrer. Você vai precisar apenas fazer alguns ajustes de ângulo e de narrativa ao longo do tempo para fazer as pessoas comprarem a sua ideia, comprarem seu peixe. O outro fator que faz as ideias morrerem é o público, é a audiência. Uma ideia testada com um público errado é um teste errado. A sua ideia pode ser rechaçada por um público X, e essa sua ideia pode ser abraçada por um público Y. Garanta que você está falando com quem cumpre os requisitos mínimos para poder avaliar aquela sua ideia. Garanta que você está falando com a bolha que você de fato quer comunicar. Bolha não precisa ser algo negativo. Então, avalie o seu público e todas as ferramentas que vocês têm no bolso de vocês hoje te dão condição de fazer isso, de mão beijada. Você tem como filtrar para quem você quer, para qual público você quer que a sua mensagem seja entregue no Instagram, por exemplo. Então, tenha claro qual é o público que você quer convencer a comprar a sua ideia e também tenha claro qual é o público que você não quer convencer a comprar a sua ideia. A exclusão do público que não serve para você é tão importante quanto achar o público que serve para você. E assim a sua ideia tende a não morrer tão fácil. O próximo fator é o alcance. Se tem uma coisa que eu escutei nesses anos, transformando o conhecimento de pessoas em produto, Tiago, o meu produto é muito bom, o meu curso é muito bom, a minha ideia é muito boa, a minha inteligência é muito boa. Só que tem um concorrente meu, pior que eu, muito pior que eu, que tem muito mais resultado. Claro, você está gritando no deserto. Você tem um produto muito bom, uma ideia muito boa, mas você não colocou a sua ideia ao público, você não deu alcance para a sua ideia, você não deixou ela se proliferar, contaminar outras pessoas por conta própria. Você precisa mostrar a sua ideia para o máximo de pessoas possível. O alcance, inclusive, ele vai ajustar você, vai te ajudar a gradativamente ajustar o seu discurso para o público certo. E lembra das bolhas, as bolhas de internet que todo mundo aqui fala? Existem algumas bolhas que são do bem. Você pode falhar miseravelmente na comunicação da sua ideia com um público hoje, e no mês que vem você simplesmente exclui esse público, essa bolha da sua comunicação, e começa a falar com um público novo. Isso é um pensamento encorajador. Você pode resetar uma vez que der errado. Não tem problema nenhum. E uma vez que você tem alcance suficiente, comunica com o público certo, a ideia certa, de uma forma simples, com uma mensagem muito clara e muito aderente, está na hora de você olhar para o outro fator que faz as suas ideias morrerem ou as suas ideias irem para frente. Você. Você, o comunicador da ideia. Quem comunica uma ideia é tão responsável pelo sucesso da ideia do que a própria ideia. Quando você aceita, quando você diz sim para uma proposta de alguém, você está dizendo sim não apenas para a proposta, mas você está dizendo sim para tudo aquilo que você entende, que você tem de concepção sobre o que é aquela pessoa. Então, quem é você? Como a sua audiência te vê? Isso é muito importante. E todas as grandes pessoas que talvez vocês admiram em qualquer mercado fazem isso não apenas de forma natural, mas de forma estratégica. Você escolhe qual é o tipo de conteúdo que você vai dizer para as pessoas, que você vai expor, que você vai produzir. Você escolhe a área que você quer ser útil. Você escolhe os problemas de mercado que você quer comunicar, que você resolve. Você escolhe as suas características fortes que você quer destacar em qualquer mídia. E quando você escolhe as características fortes que você quer destacar, desde que essas características tenham uma relação clara com o seu público e com a ideia que você planeja vender, você está indo por um caminho muito certo. Você está indo por um caminho muito certo, porque você cria em volta de você, com público, com distribuição de conteúdo, e com tudo isso que nós conversamos aqui, você cria uma áurea
que basicamente diz para as pessoas, no subtexto, quem você é, o que você faz, o que elas podem esperar de você. E um comunicador que consegue convencer alguém de fatores subjetivos, como ele é confiável, ele sabe do que está falando, ele parece ter alguma experiência sobre esse determinado assunto, ele também é um comunicador que consegue vender as suas ideias com mais facilidade. Se você fizer isso, todos esses itens que nós conversamos, e também parar um pouquinho para se preocupar com você, como você é percebido pelo mercado, na internet ou fora dele, você vai conseguir cada vez mais vender as suas ideias, e enquanto você vende as suas ideias, elas te transformam num líder de movimento. Muito obrigado.